Nossa missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Cuca, o Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, uma casa de Pai Joaquim de Angola, de Vovó Cambinda da Cachoeira, uma casa de São Francisco de Assis. Estou em viagem a trabalho, mas não posso deixar de falar sobre o tema principal desse mês. Esse mês que se inicia, setembro, é o mês internacional da prevenção ao suicídio. É o famoso Setembro Amarelo. E como que a Umbanda pode nos ajudar nessa questão? A espiritualidade nos ensina a importância da empatia, a importância da atenção, a importância do bom escutar. É conhecido e sabido por todos os especialistas na questão do suicídio que ninguém comete o suicídio por um único motivo. Há uma conjunção de fatores. Também é sabido e já estipulado de que 90% dos suicídios eles são evitáveis, principalmente quando as pessoas têm a quem pedir ajuda. E aí que a Umbanda entra nessa história de uma maneira crucial. Não somente nós, médiuns, temos a responsabilidade de acolher, de escutar, de amparar, de auxiliar aqueles que nos buscam, porque a gente aprende diariamente com as nossas entidades que não é somente quando estamos vestindo o branco que nós temos a responsabilidade de auxiliar o próximo. Talvez seja nesse último caso, quando não estamos em transe mediúnico, onde nós somos efetivamente aqueles que podem fazer a caridade. Porque dentro do terreiro somos instrumento, auxiliamos, mas quem faz a caridade, quem faz a diferença, são as entidades. A gente está ali como mais um instrumento da espiritualidade. A gente sabe que, infelizmente, há uma tendência de crescimento nas taxas de suicídio, principalmente entre os jovens. Há também uma grande percentual, ou a maior parte das pessoas que tentam suicídio são do sexo masculino. Talvez por nós, homens, termos a imensa dificuldade de pedir ajuda, de procurar ajuda. E o que eu posso dizer para você da minha experiência com o velho Francisco, principalmente, que trabalha principalmente, mas não unicamente, mas também muito com essas questões, é que a primeira coisa que a gente tem que mostrar para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade é que nós nos importamos. Talvez eu te amo, eu estou aqui por você. Talvez um bom ouvido, sem julgamento. Isso é crucial, porque a gente infelizmente tem preguiça de pensar, então a gente julga. Isso é um grande problema da nossa sociedade. Em vez da gente achar que as pessoas que estão passando por essa dificuldade, que elas são frescas, que elas são desocupadas, que essas pessoas são fracas, a gente tem que estar ali para auxiliar. Porque, infelizmente, como diria meu amigo André Trigueiro, na questão do suicídio, cachorro que ladra, morde. E a gente vai ver que o número de pessoas que cometem o suicídio é 20 vezes menor do que as que tentam. Então eu dei um Google aqui e eu vi que 880 pessoas todos os dias tentam cometer o suicídio. E essas pessoas estão passando por diversas dificuldades. Não há um diagnóstico simples, não há uma resposta pronta, não há uma forma de lidar com isso da sua maneira. Cada individualidade sabe o que ela está passando. E essas pessoas, na imensa maioria dos casos, elas não estão simplesmente querendo fugir do problema. Elas estão querendo silenciar uma dor imensa que eles não sabem como curar. Portanto, o auxílio espiritual com passe magnético, com consulta, com esclarecimento, com estudo, auxilia muito. Mas é também muito importante que essas pessoas busquem ajuda profissional dos psicólogos, em alguns casos dos psiquiatras. Principalmente, mais uma vez vou repetir, para nós homens é muito difícil, para a imensa maioria,
admitir que precisa de ajuda. E muito mais quando é o caso de um psicólogo ou de um psiquiatra. As pessoas não querem ser taxadas como loucas, como se a saúde mental fosse alguma coisa ainda um tabu, como se fosse uma coisa de que as pessoas estão num nível de descontrole que perdem completamente as rédeas da própria vida. O que é uma grande ilusão. É preciso que a gente identifique em nós mesmos aquelas oportunidades, aqueles gatilhos, aquelas situações que podem nos levar a chegarmos a esse tal ponto extremo. E uma coisa muito importante, não é porque nós, umbandistas, espiritualistas, acreditamos na continuidade da vida que pai de santo, que médium não cometam ou tentem suicídio. Isso é uma grande falácia. Porque, mais uma vez, às vezes a pessoa sabe que o espírito não morre, mas a dor que ela está sentindo é tão grande, é uma coisa tão extrema, tão radical, que eles simplesmente querem dar fim a isso. E como eu disse lá no começo, 90% das vezes é evitável. Portanto, se você está passando por uma dificuldade, se você está achando que você não tem mais com quem contar, lembre-se de que você tem pessoas que amam você. Se não desse lado da vida, do outro lado da vida certamente. Mas ainda assim, procure ajuda. Procure um psicólogo, procure alguém da sua confiança, algum amigo e abra o seu coração. Procure os terreiros de Umbanda. Procure o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Vocês podem discar o número deles, buscá-los online e efetivamente ter 24 horas por dia o auxílio de alguém que está ali bem preparado para te auxiliar. Mas é importante que a gente fale também com o restante da comunidade. Nós temos uma imensa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de estarmos ali, de estarmos auxiliando, amparando, com empatia, com entendimento, sem julgamento. Na maioria das vezes o que essas pessoas precisam é de, como eu já disse, um ouvido atento, olho no olho, estou com você, não estou te julgando, não estou achando que é frescura, não acho que você é fraco. Todos nós passamos por momentos de tristeza, de depressão, de angústia. Temos que ter a noção de que nós talvez sejamos nós os que precisem de ajuda amanhã. Portanto, hoje, não julguemos. Eu peço a toda a comunidade, a todas as crenças, seja você um umbandista ou não que esteja vendo esse vídeo, não julgue as pessoas que estão passando por essas dificuldades. Ampare, auxilie, seja presente, converse com os outros. Se você percebe que tem algum colega de trabalho, algum amigo, algum conhecido que está passando por uma dificuldade, que está cabisbaixo, que está se sentindo extremamente solitário ou que passou por algum trauma grande na sua vida, lembre-se de dizer para essa pessoa: eu estou aqui se você precisar. E esteja. Caso essa pessoa lhe procure, esteja por completo. Fale menos, escute mais. Às vezes o que essa pessoa precisa também é de um abraço, é de um acolhimento, é de dizer: você pode me ligar a qualquer hora que você precisar. Se você está pensando em alguma coisa mais drástica, não faça isso sem conversar comigo. E você, umbandista, você tem uma grande responsabilidade. Se você identifica pessoas nessa situação, de novo, encaminhe ao CVV, a um psicólogo, mas também os leve aos terreiros. Coloque-os para conversar com os pretos velhos, com os caboclos, com os exus, com as bombogiras, mas também com as crianças que vão trazer a alegria de volta para a vida dessas pessoas. É preciso que a gente compreenda que o processo reencarnatório num planeta de provas e expiações é de dificuldade. E nós, espíritos, ainda num processo de reencarnações sucessivas, estamos suscetíveis a reincidências. Infelizmente, muitas pessoas reiteram essa ação nessa vida e em tantas outras. Há momentos de criticidade em que nós somos novamente testados. Mas uma coisa a gente não pode esquecer:
Você que está vendo esse vídeo, que está passando por uma dificuldade, lembre-se, ninguém morre. As dores, as aflições que você sentem vão continuar com você no pós-túmulo. Portanto, procure ajuda. Se abra. E nós, a mim e a toda a comunidade da Umbanda, e principalmente, em especial, do Centro de Umbanda Caminho de Aruanda, estamos aqui por vocês, em todos os momentos que sejam necessários. Simplesmente se permitam. E nós, trabalhadores da Umbanda, nós médiuns do Cuca, estejamos atentos. Sejamos o braço amigo, sejamos o ouvido amigo, sejamos aqueles que auxiliam essas pessoas com atenção e principalmente com amor. Julguemos menos, pensemos mais, tenhamos mais ação efetiva no auxílio daqueles que precisam. E assim nós vamos garantir que esses irmãos consigam vencer essas dificuldades e se tornar, por que não, no futuro próximo, aqueles que vão acolher aos outros através da sua própria experiência de dizer: eu já tive essa tendência e consegui vencer. Lembrem-se, ajuda espiritual é importante, ajuda psicológica é crucial. Busquem ajuda caso vocês se sintem sozinhos. Se não tem para quem ligar, se o terreiro está fechado, lembrem-se do CVV, número 188. Liguem, acessem online, nas redes sociais, eles estão sempre disponíveis. E nós precisamos espalhar isso para mais e mais pessoas que talvez estejam necessitando. Que a espiritualidade nos proteja e que as crianças, nesse tempo delas que se iniciam, possam nos trazer a alegria da vida, a pureza da vida, da simplicidade, da confiança, de estarmos ali entregues, acreditando que a vontade de Deus é suprema e que ela sempre busca o nosso melhor. Fiquem todos com Deus, que a espiritualidade nos proteja, muita paz, muito axé e saravá Umbanda, salve os caminhos de Aruanda, salve São Francisco de Assis, salve Pai Joaquim, salve Vovó Cambinda, muita paz, fiquem com Deus, muito obrigado.